Olá, eu sou Alan Slater, iniciamos mais um quadro Nasce 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber o amigo, professor, orientador, professor Renato Stenci. Obrigado, pastor, por ter aceito o convite, viu? Uma alegria muito grande. Uma honra para nós receber o senhor, a gente fica muito feliz e a gente quer saber um pouquinho sobre a sua trajetória, toda a história de participar aqui do NASP e conta um pouquinho sobre as origens do senhor, onde e quando o senhor nasceu. Bom, meu nome é Renato Stenci, eu nasci na cidade de São Paulo, sou cidadão paulistano, nasci no bairro da Lapa, no dia 28 de março de 1965, às 7 horas da manhã. Morei na cidade de São Paulo com meus pais até os 3 anos de idade. Nesse período fui acometido de uma grave doença respiratória. Minha mãe ficou bastante desesperada porque ela havia me dedicado a Deus se eu nascesse um filho homem. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. E então, quando eu completei 2 anos, a minha mãe soube que eu estava com essa doença e que não havia muita chance de vida. Me levou em todos os médicos daquela época e, infelizmente, os médicos não deram nenhuma expectativa de vida para mim. E minha mãe, então, questionou a Deus, o que vamos fazer? Porque ela havia dedicado o filho e assim que eu estava realmente fadado a uma vida bastante miserável, né, se continuássemos morando em São Paulo. De alguma forma, Deus nos tirou de São Paulo. E em 1968, meus pais vieram morar em Hortolândia. E ali, com 3 anos de idade, eu comecei a conviver no meio da natureza, do sol, água, um ar puro. E então, todas essas coisas acabaram fazendo uma tremenda diferença na minha saúde. E aquele quadro que foi realmente diagnosticado, ele foi superado, sem medicamentos, sem auxílio de médicos ou qualquer outra coisa, né? Simplesmente vivendo uma vida bastante simples, humilde ali nos arredores do IASP, onde fui criado e onde eu cresci e onde eu estudei também. Então assim é a minha trajetória. Já nasci num lar adventista, meus pais já eram adventistas quando eu nasci. Eu fui dedicado na igreja da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Você se batizou nessa igreja? Não, eu fui morar, como disse, aos 3 anos no IASP, e ali então eu cresci, né, a minha parte da infância, adolescência, juventude, uma parte da juventude, e ali então que eu decidi pelo batismo, né. Eu tinha 11 anos, fui batizado no dia 15 de outubro de 1976, pelo pastor Vendramin, que era o pastor da igreja do IASP. Perfeito. Já temos um lindo início de trajetória, né? Pastor, professor, o senhor sempre estudou em escola adventista? Deus me deu essa grata satisfação, sempre estudar em uma instituição adventista, né? A minha base, educação básica, fundamental 1 e 2, e educação média, né? Eu fiz no IASP. Ali eu estudei por cerca de 11 anos. Depois, então, eu fui a São Paulo, fiz meu curso de teologia em São Paulo, me formei em 1990. Então, depois eu fui fazer meu mestrado na Inglaterra, Newbold College, Andrews University, e aí, então, eu fui fazer meu doutorado numa instituição não adventista, quando eu fiz o meu doutorado na Universidade Metodista de Piracicaba. O senhor sempre pensou na área de educação, na área do pastoreio, de teologia? Quando começou esse sentimento? Bom, eu cresci ouvindo da minha mãe a história de que ela havia me dedicado para ser um filho que trabalharia para Deus. Ela falou isso desde a minha infância, 3, 4, 5 anos. De alguma forma, Deus colocou no meu coração o desejo de trabalhar como um professor na área do magistério. E assim foi desde a minha adolescência, juventude, sempre tive alguma inclinação para essa área.
de trabalhar com ensino, né? Sempre fui dedicado à área de ensino na escola sabatina, depois na comportagem também, sempre ajudei os jovens, orientava-os, dirigia-os e aconselhava-os. Então Deus colocou isso no meu coração e dessa maneira eu sempre segui a vontade de Deus na minha caminhada. Quando que o senhor começou a dar aulas para o ensino superior? Bom, a minha formação acadêmica, ela é voltada à teologia, à pedagogia. E quando eu terminei o curso de teologia em 1990, em São Paulo, eu me casei com a professora Ellen Bolger Stencel e nós então eu decidi cursar um programa de mestrado em educação voltada ao ensino religioso. Então eu já saí do Brasil com esse direcionamento. Eu queria trabalhar na área de educação. Então fui para a Inglaterra, cursei ali quase 3 anos o programa de mestrado voltado à área de educação. E ao voltar de lá, então, eu fui trabalhar aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho, inicialmente na escola básica, né, Colégio NASP, dava aulas de 5ª a 8ª série, isso começou em 1994, né? Então eu trabalhei dando aulas de ensino básico desde 1994 até 1997, 1998, e durante esse período de tempo eu também lecionei para a Faculdade de Teologia e Pedagogia. Eu lecionava as disciplinas de metodologia de ensino religioso e também disciplinas na área de ensino religioso, né, para esses cursos. Então assim começa a minha trajetória com a educação. Trabalhei com crianças de 11 até 14 anos, depois o ensino médio de 15 até 17 anos. Tive uma experiência muito positiva, muito marcante na minha caminhada como professor, alunos que hoje se encontram comigo ao longo da vida, em diferentes momentos, alunos que relembram histórias magníficas daquele período. E, enfim, uma atividade extremamente prazerosa e também recompensadora. Que lindo, professor. O senhor podia contar um pouquinho para a gente sobre o contexto do NASP? Quando o senhor foi chamado para cá, quem fez esse chamado para o senhor? Qual era o contexto aqui histórico? Como que era a estrutura do colégio? Bom, eu cheguei aqui em 1994, final de 93 e início de 94. A estrutura do NASP era uma estrutura bastante básica, poderíamos dizer assim, não é? Havia alguns edifícios, poucos edifícios. Alguns dos edifícios ainda estavam em fase de acabamento, não estavam plenamente concluídos. E então, quando chegamos aqui, a estrutura da escola era uma estrutura bastante limitada. Isso a gente pode destacar de várias maneiras, né? Então, a via de acesso à escola era feita pelos abacateiros, ou seja, não havia asfalto, então havia barro, havia muita poeira, havia muita ventania, com pó, com sujeira, muita chuva. Nós pegávamos muita chuva, intensidade de chuvas, havia alagamentos, havia carros que estavam presos, né, na lama em várias instâncias, tanto dentro da escola quanto fora, nessa estrada que leva até a estrada SP-332, né? Então a nossa vida aqui era uma vida de contentamento, uma vida de alegria. Nós éramos bastante assim satisfeitos com o que havia aqui, não é? A gente ajudou a construir isso aqui, né? Com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, né? Ajudamos a construir a história dessa instituição, não é? Desde os seus primórdios. Perfeito. Pastor, como era a quantidade de alunos na escola básica nesse período que o senhor lecionava,
mais ou menos? E assim, qual foi o andamento dos anos que o senhor trabalhou lá, o crescimento da escola? Bom, essa é uma interessante pergunta, porque quando chegamos aqui, o NASP ele era uma instituição extremamente conhecida na região. O trabalho que a escola básica realizava naquele período era um trabalho muito conhecido entre pais das cidades vizinhas, não é? E a escola tinha um grau de respeito muito elevado. Então nós podemos dizer que pais de várias regiões, vários municípios da nossa região aqui, enviavam seus filhos. Então nós tínhamos alunos de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Tujuguaba, alunos de Cosmópolis, Olambra, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho. E já chegamos a ter alunos de Limeira também que vinham estudar aqui, né, nesse período. E foi uma época áurea porque na ausência de outros colégios referência, a nossa escola recebia um contingente muito grande de alunos. A gente chegou a ter naquela época 1.250, 1.300 alunos que operavam nos turnos matutino e vespertino também, né, da tarde. Então tinha aulas de manhã e à tarde. A gente sabe que essa escola também chegou a ter aulas à noite, né? Mas na minha época eram aulas de manhã e à tarde. Então nós dávamos aula para muita gente. Havia um contingente de alunos bastante expressivo naquele período. E qual era a estrutura das salas de aula e como eram as dinâmicas desse período? Como era o desafio para dar aula para esse colégio que estava emergindo, crescendo? Bom, você pode imaginar que com a estrutura que tínhamos, né, as salas de aula não eram muito satisfatórias no seu número de carteiras, né? Então nós chegávamos a dar aulas numa classe para 60 alunos. Eu cheguei a dar aulas para 65 alunos. Então você estava aqui na frente, você olhava o aluno lá na última fileira, era um negócio muito distante. Você quase nem tinha o contato visual com o aluno, né? Então se tornava um pouco mais desafiador você trabalhar dentro dessa estrutura. Mas graças a Deus a gente sempre teve um bom nível de respeito entre os alunos e professores, né? Os alunos respeitavam muito a escola, os pais também respeitavam. Nós tínhamos alunos que eram desafiadores, é evidente, né? A gente teve uma época aqui com um razoável volume de problemas nas escolas, porque nossa região sempre foi cercada por tráfico, né, de drogas, essas coisas. E isso tem em qualquer lugar que a gente geralmente coloca uma instituição, né? Então nós também convivíamos com desafios, mas as alegrias e conquistas eram muito maiores do que os desafios que a gente enfrentava. Que bacana, professor. Esse início, né, pioneiro, havia muitas dificuldades, eu imagino, financeiras, estruturais, mas havia um comprometimento de todos para o crescimento, né? Havia um envolvimento dos professores e dos pais na construção desse campus? Com certeza. Nós participávamos de vários mutirões. Eu me lembro da gente construindo calçadas entre o dormitório masculino e o refeitório. Havia ali uma área que ficava sempre alagado quando chovia. Então o diretor na época, o pastor Boger, falou: não, nós vamos fazer um mutirão domingo para poder aumentar o nível da calçada. Então fomos todos lá fazendo concreto e colocamos ali na calçada. A gente ajudou o começo da igreja também, os membros da igreja, os anciãos da igreja, construírem a base ali da igreja, né? E outros projetos de limpeza. Eu lembro com muita alegria e saudade quando fazíamos os plantões aqui, porque nossa escola era muito visitada por pessoas de fora. Então, aos sábados eles vinham visitar a escola e nós então ficávamos aqui no campus dando assistência aos visitantes, aos alunos e ajudávamos nesse processo, orientar o que tem aqui, o que tem lá, qual que é esse prédio. Às vezes entrávamos no prédio com eles, né? Então havia um grau de participação muito grande entre os obreiros, os funcionários, os professores, os diretores, que também faziam esse rodízio, né? Então havia um espírito
muito assim colaborador, um espírito cooperativo que permitiu que a escola chegasse onde chegou hoje, né? A despeito dos muitos desafios que nós enfrentamos ao longo desses 40 anos. E um desses desafios, né, professor, foi assumir várias funções ao mesmo tempo, né? E acredito que um deles foi a imprensa universitária. Como é que foi o surgimento dela? Havia um embrião dentro do campus São Paulo? E quando isso começa e quando o senhor assume? Essa é uma pergunta muito, muito importante, porque a gente considera que, na minha época, um obreiro aqui, ele não era um indivíduo unifacetário, ele tinha que ser multifacetário, ele tinha que saber fazer muitas coisas, né? Não só dar aulas ou mexer com escritório, com construção. Geralmente o indivíduo aqui ele tinha que ser um polivalente. E comigo também não foi diferente, eu acabei atuando em várias frentes na escola. Eu era professor, eu dava aulas, e aí na década de 1990, final da década de 90, houve uma necessidade grande de se lançar aqui um periódico. Esse periódico, ele era, na verdade, uma das iniciativas que justificariam a existência dos cursos superiores da nossa instituição. Então, nós iniciamos esse periódico em setembro de 1997. Esse periódico se chamava Revista da Escola Adventista. Foi lançado pelo professor Renato Gross, por mim, e os professores da Faculdade de Pedagogia. Então isso foi o start, foi o fiat, né, da imprensa universitária, que retoma os seus trabalhos em 1999. Então, eu fui apontado em 99 para ser o diretor da imprensa universitária e já era o editor da revista da Escola Adventista, então eu já incorporei isso e começamos já a publicar uma série de livros e revistas e teses doutorais, não é? Que vão depois ajudar na consolidação desse campus para que ele pudesse se tornar um centro universitário. Quais eram as maiores dificuldades na estrutura para começar essa imprensa universitária? Bom, a gente tinha desafios, né, na área financeira, a gente não tinha recursos para fazer o que a gente queria, é evidente, não tinha muitas máquinas, não tinha muitos softwares, mas a igreja sempre foi solícita em ajudarmos. A igreja sempre proveu recursos, né? Às vezes limitados, mas a gente tinha um recurso, né? Os recursos maiores talvez estariam limitados à parte o material humano, né? Eu trabalhava com uma aluna que era assistente minha na parte de revisão e um aluno que fazia a parte de produção gráfica, né? Ou diagramação. Então, uma trabalhava na revisão de texto e o outro na produção do design gráfico. E eu, obviamente, captava artigos e fazia revisões e tudo. Então, talvez éramos 3 praticamente para lidar com a imprensa universitária. Assim começou a imprensa universitária. E como é que era essa aquisição dos materiais? Ela foi uma doação de alguém específico ou a igreja forneceu isso? Geralmente, quem apoiava muito a imprensa universitária era, além do Centro Universitário, do NASP, era a União Central Brasileira. A União Central Brasileira, como instituição mantenedora, sempre proveu apoio financeiro para poder ajudar-nos nos projetos do NASP. E foi assim com a imprensa universitária também, né? Eles proviam, às vezes, um software, eles proviam, por exemplo, eu me recordo aqui, havia um banco de imagens que a gente usava para fazer ilustrações das revistas. Eles compraram esse banco de imagens para a gente ilustrar as revistas. Isso naquela época era uma coisa que representava muito, era muito dinheiro, $1.000, $2.000 naquele período, né? Então isso foi um impulso que a gente recebeu, porque sem o apoio da igreja a gente não consegue fazer muita coisa.
E qual foi o número de revistas que vocês administraram, o lançamento dessas revistas e qual o impacto então para surgir o Centro Universitário? Bom, a primeira revista lançada, como mencionei, foi a revista da Escola Adventista, 1997, no setembro. Ela foi dedicada no residencial masculino, numa tarde de uma terça-feira. Depois da revista da Escola Adventista, nós viemos a lançar a revista Acta Científica em meados de 2001. Essa revista, ela trabalhava temas na área de ciências humanas. Então, essas duas revistas, elas vieram a fazer parte de um importante pacote de publicações que foram ali originadas, que depois veio contribuir para a abertura do Centro Universitário Adventista, sobretudo nos seus primórdios, né? Porque o Centro Universitário Adventista, ele foi reconhecido em setembro de 99. Mas antes disso, veio aqui uma comissão examinadora, né? Do MEC, composta de vários examinadores, que olharam diversos aspectos da estrutura do NASP. Uma delas era a produção acadêmica. E na época o recém-eleito professor Neville Gorski solicitou-me que eu colocasse sobre uma mesa toda a nossa produção acadêmica. Naquela época nós tínhamos a revista da Escola Adventista, tínhamos alguns livros publicados, então a gente foi agrupando isso e colocamos sobre a mesa. E quando o examinador chegou à mesa para poder avaliar a produção acadêmica, ele ficou encantado. Falou, você já tem tudo isso, olha essa revista e temos aqui publicação de livros e tal. E ele olhou aquilo e ficou surpreso com aquilo. E chamou o reitor e falou, olha, eu estou encantado de ver essas produções aqui, que vocês já começam como um centro produzindo material. Pô, parabéns. E ele deu nota máxima para aquele quesito. E depois o pastor Neville me procurou, falou, olha, se nós não tivéssemos alguma publicação, nós não conseguiríamos ser um centro universitário. Eles teriam dificultado o nosso reconhecimento, né? Então aquilo de alguma forma Deus conduziu, a gente viu a mão de Deus de uma iniciativa bem simples, humilde, que a gente fez e depois resultou nessa bênção. E esse trabalho ainda perdura até hoje, né? Nós temos ainda inúmeras outras revistas que foram sendo lançadas, né? A Querigma. E o professor poderia explicar para a gente essa mudança de imprensa universitária para a Unaspress? E qual é a dinâmica desse crescimento? Muito interessante, porque nós sempre tínhamos esse nome, imprensa universitária. Alguns sugeriram o nome editora universitária adventista, né? Mas não soava muito bem esse nome. Então a gente manteve imprensa universitária até o dia em que um professor do campus, recém-contratado da área de jornalismo, chegou para mim e falou assim, pastor Estêncio, por que a gente não muda o nome imprensa universitária para Unaspress? Nós estávamos nessa calçada em frente ao centro de comunicação quando ele me abordou. O seu nome era professor Rubem Dargan. Sugeriu esse nome. Isso aconteceu no ano de 2002. E aí então aquele nome soou muito bem aos ouvidos e a partir daquele dia todas as publicações que a gente lançava aparecia lá Imprensa Universitária Adventista e Unaspress. Então nós criamos esse selo e depois isso obviamente foi desenvolvido com mais propriedade, né, pelos colegas que sucederam o meu ofício ali. Interessante, linda história. Pastor, também havia uma outra incumbência, né? Vocês estavam tentando ali cuidar de uma nova iniciativa da Associação Geral, de criar um produto fé e ensino, né? Que juntasse a filosofia da Igreja Adventista de forma mais íntegra e surge então uma revista. Como é que é esse surgimento e o que isso impactou na espiritualidade do campus? Bom, o projeto de integração fé e ensino, ele surgiu na Igreja Mundial em 1987, com o Dr. George Akers e o Dr. Humberto Hazy, quando eles trabalhavam na Andrews University. E eles ali tiveram essa ideia de
trabalhar de forma acadêmica os temas da fé e do ensino. Então eles começaram a fazer simpósios ou seminários ao redor de todas as instituições do mundo. Eles estiveram no Brasil também, em 1994. Mas antes disso, vários dos nossos professores foram para os Estados Unidos para participarem de seminários nas instituições lá, sobre esse tema, integração, fé e ensino. Posso lembrar do professor Roberto Azevedo, doutora Admira Reis e alguns outros colegas que também foram. E aí, em 1994, eles vieram para o Brasil e fizeram o primeiro simpósio lá em São Paulo. E lançaram lá um livro que foi um produto, cada seminário desse que realizava, eles publicavam os anais dos artigos que eram escritos pelos participantes. Então isso dava aquele famoso livro Christ in the Classroom, que são livros bem grossos, que estão aí no nosso cofre, tem na biblioteca também, né? Então, dada essa iniciativa da Associação Geral com a Andrews University, então eles começaram a fazer simpósios e seminários pelo mundo e vieram para o Brasil em 94, fizeram aqui esses seminários. Então, depois disso, meio que esse assunto ficou em stand-by. E aí, em 99, quando a gente lançou, e surgiu o Centro Universitário, eles voltaram a isso. E aí pediram para eu coordenar esse departamento também. E então eu comecei a tomar algumas iniciativas, né? Em 2001, nós fizemos eu fui para a África participar de um evento lá na Nigéria, em Babcock University. Fiquei lá um mês, participei de um simpósio internacional. E aí em 2002, viemos para cá e fizemos um simpósio internacional em janeiro de 2002. E eu coordenei esse evento. Foi realizado aqui numa das salas do Centro de Comunicação. Esteve aqui o Dr. Humberto Razi, Dr. Henrique Becerra, James Gibson, Raquel Kornchuk e tantos outros colegas que estiveram aqui. E nós convidamos professores de várias instituições da América do Sul, da Colômbia, da Argentina, do Peru, da Bolívia e do Brasil também, evidente, para que viessem participar do nosso evento. Foi um grande sucesso, foi um espetáculo. Esse evento marcou a nossa caminhada aqui dentro do NASP. Que legal. Em 99, que vem esse renascimento, também foi a data que houve uma assembleia no qual o senhor participou em Maryland. Sim. E qual era a ideia da Associação Geral, então, para o desenvolvimento espiritual dos campos e dos internatos? Bom, esse evento foi justamente conduzido em face de uma outra demanda que foi me colocado sobre a minha responsabilidade, que era a pastoral universitária. Naquele período, quando surgiu o Centro Universitário, chamaram 2 pessoas para coordenarem as pastorais. Um em São Paulo e um aqui no nosso campus. O de São Paulo, o pastor Laerte Lanza, e aqui a minha pessoa. Então, nós nos reunimos para planejar algumas ações. O pastor Neville Gorski pediu-nos que fizesse algum projeto, algum plano. Nós elaboramos, desenhamos. Eu escrevi esses projetos junto com o pastor Lanza e depois foi nos convidado que participássemos de um evento na Associação Geral para discutirmos um novo modelo que estava sendo originado pela igreja chamado Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, PMDE. E então eu fui para lá. Em março de 99 eu fui para a Associação Geral e participei, fiquei lá por uma semana, participando, discutindo com os colegas de todas as instituições do mundo sobre o que eles estavam fazendo para poder revigorar as ações espirituais no campus. Então nós discutimos, trocamos ideia, eu estava ali recém iniciando esse projeto, né? Então foi muito interessante, um processo de aprendizagem muito grande. E quando então concluída esta reunião, eu voltei para o Brasil e então reuni o grupo de líderes da igreja, daqui do NASP, e depois numa reunião com os obreiros, e eu apresentei então esse plano. Apresentei esse plano de desenvolvimento espiritual
E nós então começamos a trabalhar com iniciativas no campus, né? Nas salas de aula, nos dormitórios, nos cultos de sexta-feira à noite. Por exemplo, a pastoral universitária cuidava dos cultos da sexta-feira à noite. Então, toda sexta-noite éramos nós que organizávamos o culto. Nós fazíamos o culto, escolhíamos o pregador, e nós tínhamos uma coisa muito interessante, que a gente fazia o púlpito universitário. Ou seja, uma vez por mês, um aluno pregava o sermão da sexta-feira à noite. Às vezes era um rapaz, uma moça, bem treinado, né? A gente lia o sermão, organizava tudo, e o aluno então apresentava. Era um laboratório para eles poderem se desenvolver. Legal. A gente sabe que hoje, né, a estrutura é bem diferente. Há um capelão para o residencial, há um capelão para a escola básica, há o capelão da universidade, mas nesse período não havia isso. Como era a estrutura, então, de relação? Pastoreio da igreja, pastoreio do campus, dos residenciais e da escola básica. Bom, como eu falei, não é? Os obreiros naquela época tinham que ser pessoas polivalentes, tinham que saber fazer mais do que uma coisa. Por exemplo, no meu caso, eu dava aulas para o Colégio NASP, dava aulas para o ensino superior, pedagogia, teologia, letras, e coordenava a imprensa universitária, a pastoral universitária e o núcleo de integração fé e ensino. Pouca coisa, né, professor? Então, eram algumas coisas que eu tinha que fazer. E era feliz. Trabalhava bastante, evidente, mas a gente fazia muita coisa. Então, a estrutura da parte espiritual era limitada ao tempo que nós tínhamos para fazer essas coisas. Então, nós desenvolvimos projetos com as salas de aula, desenvolvemos projetos com os cultos nos residenciais, cuidávamos do culto da sexta-feira à noite, como eu já mencionei, né? E então, assim, a estrutura era muito reduzida. Eu me lembro que eu pedi, na época, ao pastor Emilson, que cuidava da prática pastoral, que ele me encaminhasse um aluno do 4º ano. E ele me encaminhou, né? Um aluno que fez estágio comigo. Ele chamava-se Leitão, era da família Leitão, ele é pastor hoje, já com mais de 20 anos de experiência. Então ele fez estágio comigo, ele me ajudava nos cultos. E naquela época a gente fez alguns projetos. Nós fomos fazer programação no Campus São Paulo, culto de sexta-feira à noite, daí no sábado à noite, no sábado de manhã a gente participou do culto, sábado à tarde fizemos JA e à noite fizemos um esporte com as duas instituições. Foi assim uma coisa bem gostosa, bem interessante, que a gente tentava integrar as duas instituições. Havia uma vertente, um título para esse PMDE? Havia funções e faculdades que vocês estavam desenvolvendo? E qual era a temática inicial do plano? O plano de desenvolvimento espiritual, ele era um plano estratégico que deveria capilarizar todas as ações da escola. A base da ideia desse plano era a seguinte: todos os que passam pelo NASP devem ter um contato com a pessoa de Jesus. Essa era a ideia. Não importa quem seja. Se ele vai ao dormitório, alguém deve fazê-lo encontrar-se com Jesus. Ter um momento espiritual com essa pessoa. Ou ela ser exposta a alguma realidade que toque o lado espiritual dela. Essa era a ideia básica. Então o indivíduo vai visitar, vai pagar a mensalidade do filho. Então ali no caixa alguém vai falar ou dar uma literatura, não é? Ou orar com a pessoa. Um aluno vai para a sala de aula. Como que ele vai então ter um contato com Cristo numa aula de matemática, de física, de português, de inglês, enfim. Aí entra a parte da integração fé-ensino, que a gente trabalhava com os alunos, então com os professores. A gente teve também, além desse evento internacional, em 2002, nós tivemos um evento nacional em 2003, onde vários professores da escola vieram participar. Então nós trabalhávamos e orientávamos como que a gente pode praticar a orientação fé-ensino dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos corredores, no pátio, nas casas, na igreja.
Porque a integração fé-ensino, ela não pode ser integração fé com fé. Por exemplo, você levar todo mundo para a igreja e só pregar, falar de Cristo, é uma coisa. Mas isso é integrar fé com fé, não é integração. Agora, você trazer o ensino, que é o conteúdo das disciplinas, e jogar isso tudo dentro de um composto da fé, fazer com que as duas áreas sejam integradas e conversem entre si, o que na literatura a gente chama de religação dos saberes, né? Que é o que Deus pede, que a gente tenha uma visão onde a gente integre o conhecimento com a experiência da fé, né? Porque é assim que Deus quer que a gente o adore, de todo o conhecimento, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Corpo, mente e espírito tem que estar fazendo parte do processo. Então o intelecto, ele é parte fundamental. Deus não quer que a gente desenvolva uma fé cega. A nossa fé, ela tem que estar firmada em bases, em premissas, onde a nossa razão seja capaz de confirmar a nossa fé. Percebe isso? Então você confirma a sua fé usando o seu intelecto. Então isso se torna uma experiência muito mais sólida. O indivíduo não vai ser baseado, como no passado, na Idade Média, ele não vai pautar a sua religião apenas pelas tradições, pelos costumes, pelas crenças, mas também pela sua convicção intelectual mental. Bacana, e um grande desafio, né? Mas eu sei que o senhor desenvolveu, além disso, vários programas espirituais, o senhor já mencionou algum, mas o senhor poderia contar assim, de algumas experiências marcantes em relação à Semana de Oração, Semana da Bíblia e outros congressos que foram buscando essa integração e que tiveram um resultado, um aporte, um testemunho bacana? Bom, eu me recordo, por exemplo, naquela época que nós, dentro desse projeto do Plano de Mestre de Desenvolvimento Espiritual, nós tivemos um projeto ligado à Escola de Paz. Então nós fazíamos a Escola de Paz. Sábados à tarde, professora Marli Tim, eu, trabalhávamos juntos. Pastoral Universitária, Núcleo de Integração Fé-Ensino. Nós cuidávamos, ajudávamos a cuidar das escolas de paz. Então a gente chamava os pais da nossa comunidade e também de fora, de outras cidades, e eles vinham, tinham classes no sábado à tarde. Orientação sobre educação familiar, educação financeira, não é? E tantas outras coisas que a gente orientava, relacionamentos entre pai e mãe, questões ligadas à parte psicológica, não é? Então, escolas de paz. Uma outra coisa também que nós ajudamos muito foi naquilo que a gente chamava de congressos universitários. Naquela época houve vários congressos universitários aqui. A professora Marli Tim, ela encabeçava isso, e esses congressos atraíam pessoas de várias partes do Brasil que participavam desses encontros, e era uma forma também de você ajudar aos nossos jovens de outras instituições a solidificarem a sua experiência com Cristo, né? Além desse projeto, eu posso destacar também alguns encontros universitários que nós fizemos fora do campus. Nós fizemos um encontro universitário uma vez em Limeira. Foi o primeiro que nós fizemos da história. Tem até fotos aqui desse encontro. Foi na Chácara dos Abacateiros. Em 1999 isso aconteceu. Logo que eu assumi a pastoral universitária, fizemos também junto, em parceria com a professora Marli Tim, nessa época. Foi muito, muito relevante, foi muito inspirador. Ali surgiram casais que começaram a namorar e depois se casaram, né? A gente sempre trabalhava ajudando os jovens a encontrar esse caminho, né? De encontrar um parceiro, uma parceira, para seguirem a vida juntos, né? Então sempre trabalhamos assim. E obviamente que a gente fazia muito aconselhamento com jovens. Os volumes de desafios daquela época talvez não são tão expressivos quanto hoje, mas haviam desafios também, né? Os maiores eram ligados à parte de namoro, noivado, casamento. A gente aconselhava jovens solteiros,
jovens que estavam noivos, alguns que já casaram-se e vinham procurar a gente para resolver conflitos. Então a gente trabalhava em várias frentes, né? Além disso tudo, pastor, a gente sabe que havia nesse início a celebração dos cultos, né? Já havia a questão dos cultos diários, havia cultos nos residenciais, na faculdade, e como era a gestão desses cultos? Bom, nesse período nós tínhamos a coordenação dos cultos dos residenciais sob o comando dos residenciais. Então, eles que coordenavam isto, né? As escolas coordenavam as suas classes de estudos bíblicos, as capelas, portanto, o capelão da escola fazia esse trabalho, os residenciais faziam o trabalho de acompanhamento dos cultos, a pastoral universitária dava um acompanhamento geral, né? E o cuidado do culto da sexta-feira à noite. E também a gente orientava sobre a questão dos cultos na sala de aula. Então a gente orientava o que fazer. Geralmente a gente produzia algum material. Começamos a produzir materiais nos cultos ali do início do dia, né? Do período. Então a gente trabalhava dessa forma. Qual foi o maior desafio, então, nessa gestão do desenvolvimento espiritual do campus, de ter uma identidade relevante e espiritual? Bom, eu acho que os desafios daquele período são os desafios de hoje. Não são diferentes. Eu vejo que os desafios são os mesmos. Por exemplo, o nosso grande desafio naquela época era engajar os professores para que eles pudessem também ter esse impulso de cuidar da vida espiritual dos alunos. Esse foi um grande desafio que a gente teve, né? Engajá-los nessa tarefa, deles também fazerem parte integrante do processo de formação espiritual da instituição. Eles se sentirem parte tão importante e responsável quanto um pastor, quanto um líder espiritual da instituição, né? Porque se você não desenvolver essa consciência no professor, eles se encararão como meros professores que vão dar a sua aula e vão para a sua casa. E talvez não vão ter esse impacto na vida dos alunos. E isso é óbvio, né, que não se aplicava a todos os professores, mas um grupo maior realmente era o grande desafio, e é assim até hoje também, não é? Os professores têm muitas atividades, têm suas famílias para cuidarem, né? Muitas aulas. Então, esse engajamento se torna um grande desafio para todos nós. Perfeito. Pastor, avançando um pouquinho na nossa entrevista, né? A gente vê esse espaço aqui e a gente não pode perder a oportunidade de perguntar. Quando o senhor assumiu, então, o Centro White de pesquisa e como era a estrutura do centro de pesquisa? Bom, eu assumi o centro de pesquisas logo após o término do meu doutorado. Eu terminei meu doutorado em 6 de dezembro de 2006. Logo quando virou o ano, o Dr. Alberto Tim me procurou pedindo que eu ajudasse na ministrar aulas para a graduação em teologia. E eu vendo que ele estava muito acumulado, muitas atividades, ele havia sido recém-eleito para ser o coordenador da pós-graduação aqui da faculdade. Então eu percebi que eu precisava ajudá-lo. E aí fui dar as aulas para ele de História do Adventismo. E aí, no meio do primeiro semestre de 2007, ele me procurou e falou: olha, eu estou indo para a divisão, ele recebeu um chamado, eu estou indo para a divisão e eu estou indicando o seu nome para ser o novo diretor do Centro White. Eu disse a ele: olha, eu não estou preparado para isso, não é a minha área e tal. E aí então ele tomou vários minutos e tempo para poder me convencer disso. E no final eu percebi que não havia uma outra alternativa e eu acabei então assumindo essa posição no lugar dele.
e assumi isso aqui em junho de 2007, junho para julho de 2007. Julho de 2007 esteve aqui o pastor James Nix, que na época era diretor do White State. Ele veio aqui para conversar comigo, para validar a minha escolha, o meu chamado. E assim estou aqui desde 2007, são quase 16 para 17 anos. Quantos alunos trabalhavam com o senhor nesse período e houveram algumas reformas na estrutura, algumas mudanças importantes? Quando eu entrei aqui, havia 2 secretárias que trabalhavam com o Dr. Alberto Tim e eu creio que uns 2 ou 3 alunos, era tudo que nós tínhamos. E o sonho do meu antecessor, o professor Tim, era fazer uma reforma aqui no espaço, né? E ele trabalhou muito por isso, mas acabou ele sendo chamado, ele não conseguiu fazer isso nos dias dele. Então, eu entrei aqui com uma das primeiras coisas que nós fizemos foi uma reforma no Centro White, e em novembro de 2009 foi reinaugurado o nosso centro de pesquisas, né? Então, foi feita toda uma mudança na parte estrutural, arquitetônica, os móveis. Nessa época, quem nos ajudou muito foi o pastor Paulo Martini, que foi responsável por toda essa parte administrativa, e também o nosso amigo, o professor Rolf Maier, que também deu uma contribuição inestimável para o centro de pesquisas, né? Então, com a ajuda dessas pessoas, a gente foi trabalhando e logo que eu entrei aqui, eu gosto muito de trabalhar com alunos, vocês sabem bem disso. Eu comecei a chamar mais alunos para trabalharem, mais alunos bolsistas. E aí a gente começou a trabalhar com vários projetos e tudo, e Deus abençoou muito as nossas iniciativas. Quais foram os projetos mais marcantes nesses 17 anos, exposições e seminários que foram feitos aqui? Bom, se a minha memória permitir lembrar de tudo, né? Eu creio que, inicialmente falando, o mais importante projeto foi a reestruturação física desse departamento, porque nós realmente não tínhamos um espaço muito adequado. Os móveis eram muito antigos, né? Então nós reformulamos tudo isso aqui e isso trouxe muita bênção para a nossa instituição. Depois disso, eu lembro que nós fizemos várias iniciativas. Eu ajudei a publicar muitos materiais, ajudei a orientar teses doutorais. Nós demos sequência ao projeto da enciclopédia, já seguindo esse trabalho de resgate da história e da memória adventista no Brasil, né? Nós publicamos vários livros nesse período. Fizemos vários simpósios aqui no campus. Todos os sábados do Espírito de Profecia eu pregava, sempre preguei aqui. Fazíamos o Centro White aberto no sábado do Espírito de Profecia, trazendo pessoas para virem visitar o nosso departamento. Então isso sempre foi uma prática bastante assim sistemática no nosso cotidiano aqui do Centro de Pesquisas. E é claro que algumas coisas nos chamam bastante atenção. A publicação de livros, né? Eu posso destacar aqui livros que foram publicados pela Casa Publicadora em parceria, como por exemplo Mulher de Visão, depois o livro Ellen G. White e seus Críticos, né? Foram livros fundamentais que nós traduzimos aqui, né? E também, com certeza, a enciclopédia da Memória Adventista Mundial, a ESDA, que foi talvez a maior contribuição que demos para a igreja a nível mundial, né? Trabalhamos com um grupo de 53 pessoas, num período de 6 anos de trabalho sem descanso, totalmente voltados a essa atividade, né? Qual o maior desafio, então, nesses projetos? Bom, eu creio que o maior desafio foi sempre treinar pessoas,
capacitar pessoas, não é? Delegar atividades, tarefas, acompanhar o desenvolvimento da escrita, não é? As correções que fazíamos. Então tudo isso dava um trabalho muito grande, né, para nós. Então a gente montou equipes. Nesse período, várias pessoas nos ajudaram muito. Por exemplo, posso destacar aqui o nome do pastor Bruno Ferreira. Foi muito importante o trabalho dele, né? A professora Júlia Galvani também deu uma contribuição fabulosa para esse projeto. O Gabriel Galvani também. E tantas outras pessoas que passaram por esse projeto, que nos deram uma vasta contribuição. Sobretudo eu destacaria o papel dos alunos, né, que nos ajudaram muito. Além desses nomes também eu posso destacar o nome do professor Carlos Teixeira, que está hoje na FAAMA. Foi uma contribuição muito importante dada, sobretudo na parte dos verbetes institucionais, né? Uma vez que nós ficamos com os verbetes biográficos, tá? Perfeito. Pastor, descreve para a gente já está caminhando para o final da entrevista, quais são os projetos atuais, projetos futuros do Centro-Arte, se o senhor puder abrir aqui na entrevista, e quais são as funções e atividades que hoje o Centro-Arte tem se focado. Bom, o Centro de Pesquisas Ellen White, ele sempre vislumbra projetos de curto, médio e longo prazo, né? A gente não pode só olhar para as coisas imediatas. Por exemplo, o assunto da enciclopédia é um projeto de longo prazo. E a gente sempre tem que estar trabalhando em cima dele. Então, nós entregamos centenas de verbetes lá para a Associação Geral. E hoje nós temos aí já um contingente de vários pioneiros que já nos deixaram. E a gente precisa escrever sobre a história deles e mandar para lá. Então isso se torna um ato contínuo. A gente nunca vai parar de trabalhar com esse projeto, né? Então esse é um dos projetos, a enciclopédia. Além disso, a gente tem trabalhado com o nosso grupo de pesquisa que está vinculado com o SALT, a Faculdade de Teologia. Então nós estamos trabalhando com algumas frentes de pesquisa, né? Dentro da história do Adventismo, dentro da história da orientação profética, estudando os escritos de Ellen White, o seu ministério, a sua vida, né? E também estudando a história dos pioneiros. Este ano, por exemplo, a gente está trabalhando com o projeto do NASP, estamos resgatando a história do NASP, fazendo mais de 60 entrevistas até agora. Então esse é um projeto que nós estamos dando bastante ênfase. Aliás, é um projeto pioneiro, né? Entrevistar pessoas e ter o registro oral delas, ver o registro também visual dessa pessoa, não é? Então isso é uma coisa que a gente está investindo bastante também. E além disso, a gente tem os projetos vinculados à Faculdade de Teologia com os alunos do curso de graduação, onde nós continuamente desafiamos para que eles continuem pesquisando e escrevendo biografias, fazendo pesquisas, tanto na área de história quanto na área do dom profético. Perfeito. Pastor, a gente está caminhando para o final, mas ainda falta um pouquinho para a gente falar e abrir o coração aqui do senhor nesses quase 30 anos de trabalho aqui, nesse crescimento do campus. Qual é o seu sentimento diante do NASP Campus Engenheiro Coelho e qual tem sido o diferencial, na sua opinião, desse campus? Bom, a primeira palavra que me ocorre é a palavra gratidão. Eu não teria uma outra palavra para resumir essa experiência, né? Deus foi muito bondoso conosco, muito pródigo, Ele nos abençoou de todas as formas, não é? Aqui nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma família, ter um lar, os nossos filhos nasceram e cresceram por aqui. Aqui nós desenvolvemos a nossa carreira ministerial, profissional, né? Aqui nós pudemos dedicar o nosso melhor dos esforços, das energias para Deus, trabalhando dedicadamente, né?
às vezes passando por dificuldades, por angústias, por sofrimentos, por doenças, não é? Mas a gente vê que Deus conduziu todo esse processo com a sua graça, a sua misericórdia, sua mão guiando cada passo da nossa jornada. E, obviamente, eu quero destacar uma coisa aqui. A gente nunca chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho. E essas pessoas, elas nos ajudam, são os nossos braços, as nossas pernas, né? Que vão nos amparando, nos ajudando, nos incentivando. Então, além da nossa família, a gente também tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Deus colocou funcionários, Deus colocou vários alunos, dezenas de alunos. E eu sempre gostei muito de ajudar no desenvolvimento dos alunos, né? Dialogando, capacitando, orientando, aconselhando, né? Para que eles pudessem sair daqui já com uma certa bagagem. Então, a palavra primeira é a gratidão. A segunda é a alegria de ver tudo como era, como é, não é? Ver essa evolução, esse crescimento da instituição e ver a maturidade dessa instituição, né? Chegando a um nível próximo a se tornar universidade. Então a gente se sente muito realizado, muito agradecido, muito alegre pelas grandes bênçãos que Deus realmente concedeu a nós e também a essa instituição. Obrigado, professor. E a última perguntinha que não pode faltar: o que o NASP representa para Renato Stêncio? Bom, o NASP representa basicamente a parcela mais importante da minha vida, né? Como pessoa, como ser humano, como cristão. O NASP é parte fundamental da minha trajetória ministerial, né? Atuando em várias frentes, em várias áreas, Deus desenvolveu a minha vida, o meu caráter, a minha maneira de enxergar a vida, o mundo, enxergar a igreja, né? Me ajudando a ter mais complacência, a ser mais paciente, a ser mais misericordioso, né? Tolerante também. Às vezes a gente passa por vários processos de maturidade, né? Então Deus vai nos talhando, Deus vai nos moldando. E então o NASP significa praticamente o mais importante capítulo da minha história como um cristão, como um obreiro, um pastor, um professor. É isso que eu poderia dizer. Obrigado, professor, pela linda história. A gente tentou encurtar aqui muita coisa, né? Se a gente fosse perguntar alguns pontos cruciais, essa entrevista não caberia fita, nem memória para gravar isso tudo. Muito obrigado pelo relato. E a gente também agradece como equipe do Centro White de Pesquisa, toda a parceria, a orientação nesse projeto. A gente está aqui caminhando para a entrevista final, a gente entrevistando o homem que iniciou o projeto. E é muito gratificante para nós. Obrigado pela participação e vocês que acompanharam aqui todas essas mais de 60 entrevistas. Obrigado pela colaboração e ficamos aqui por mais um NASP 40 anos. Aqui nós sabemos que os nossos sonhos continuam. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.